13 hábitos que Jesus ensinou para acelerar o seu milagre. Você já orou até o coração doer? Já chorou pedindo um sinal, uma resposta, um milagre? E mesmo assim, o céu permaneceu em silêncio? É nesse tipo de momento que a fé é testada de verdade. Quando parece que Deus te esqueceu, quando tudo à sua volta está desmoronando e você se pergunta: será que o milagre que eu tanto espero ainda vai acontecer? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é castigo, é treinamento? Que talvez Ele não esteja demorando, Ele esteja te preparando? Porque o milagre não acontece quando você pede. Ele acontece quando você se torna a pessoa pronta para recebê-lo. Jesus mostrou isso em cada passo de sua vida. Ele não apenas realizava milagres, ele vivia de uma forma que o milagre era a consequência. Tudo o que ele fazia, orar, perdoar, obedecer, amar, se calar, era parte de um padrão espiritual que acelerava o agir de Deus. E é sobre isso que este vídeo fala, os 13 hábitos que Jesus ensinou para acelerar o seu milagre. Talvez você ache que precisa de mais fé, mas o que realmente precisa é de direção espiritual. Existem princípios que fazem o céu se mover, porque o céu responde à atitude certa. Hábitos que purificam o coração, alinham a mente e te colocam na frequência de quem vive milagres todos os dias. E aqui está a verdade que poucos entendem. Deus nunca deixa de agir, mas há corações que ainda não estão prontos para ver o que pedem. Ele não te negou o milagre, Ele está te moldando para não perdê-lo quando Ele vier. Enquanto você escuta esta mensagem, perceba: cada hábito que Jesus viveu é uma chave para destravar o que o inimigo tentou atrasar. Não é sobre pedir mais forte, é sobre viver mais alinhado. Quando a fé deixa de ser apenas expectativa e se torna estilo de vida, o sobrenatural se torna natural. Hoje, o Espírito Santo vai te conduzir a um novo entendimento, porque antes do milagre vir de fora, ele precisa começar dentro de você. O que está prestes a ser revelado aqui pode ser a virada que a sua fé precisava. Então, fique até o fim. Este não é apenas um vídeo sobre milagres, é um mapa espiritual para viver como Jesus viveu e acessar o poder que ele acessava. Agora, vamos começar com o primeiro hábito, aquele que abre todas as portas e prepara o coração para o mover de Deus. Hábito da submissão. O milagre começa. Quando você entrega o controle, a mente humana quer entender, quer prever, quer controlar. Mas o reino de Deus se move por princípios opostos. Quanto mais você tenta controlar, mais distante fica do milagre. Jesus mostrou isso quando orou no Getsêmani e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a oração que mudou o destino da humanidade. Não foi uma pregação, foi uma rendição. A submissão é o ponto onde o orgulho morre e a fé nasce. Quando você entrega o controle, você diz a Deus: eu confio em ti, mesmo sem entender. E é exatamente aí que o sobrenatural começa. Enquanto a ansiedade tenta resolver tudo agora, a fé descansa no tempo de Deus. Há coisas que só acontecem quando você solta as rédeas, porque Deus não disputa direção com quem ainda quer dirigir. Quantas vezes você pediu a Deus para agir, mas continuou tentando resolver com suas próprias mãos? O verdadeiro poder está em desistir do controle, não da fé. É quando você entrega a situação, a pessoa, o futuro, tudo, e diz: Senhor, faça a tua vontade. Esse é o momento em que o céu se move. Jesus não venceu pela força, mas pela obediência, e é aqui que muitos travam, porque obedecer é fácil quando a vontade de Deus combina com a nossa. Mas e quando ele pede silêncio? Quando ele pede espera? Quando ele diz não? A submissão é confiar no caráter de Deus, mesmo quando o plano não faz sentido. É continuar crendo mesmo quando o caminho parece escuro. Você não precisa entender tudo para viver o milagre, precisa apenas se render completamente. Quando o coração se dobra, o impossível se levanta.
O milagre não começa quando Deus decide agir, mas quando você decide parar de resistir. Talvez esse seja o motivo pelo qual ainda não aconteceu. Deus está esperando o momento em que você vai parar de lutar contra o processo e apenas confiar. O mesmo Jesus que se rendeu à vontade do Pai é o mesmo que hoje te convida a fazer o mesmo. Porque o milagre não nasce do controle, nasce da entrega. E é quando você entrega o controle que o coração finalmente se acalma e se torna capaz de ouvir o que vem a seguir. Hábito do silêncio, onde a fé aprende a ouvir. Existem momentos em que Deus não quer que você fale, Ele quer que você ouça. O silêncio é o campo onde a fé é cultivada, onde o coração se alinha com o céu e onde a voz de Deus pode finalmente ser ouvida sem interferência. Jesus entendia isso profundamente. Ele se retirava para lugares solitários, não por fraqueza, mas por sabedoria. O Filho de Deus, que tinha todo o poder nas mãos, escolhia o silêncio como uma arma espiritual, porque o silêncio é onde a alma para de reagir e começa a discernir. O problema é que o mundo moderno odeia o silêncio. Estamos cercados por barulhos, notificações, opiniões e medos. E no meio desse ruído é impossível ouvir a voz de Deus. Muitos oram, mas poucos escutam. Falam com Deus, mas não dão espaço para Ele responder. O silêncio, aos olhos de Jesus, não é ausência de movimento, é um ato de fé. É quando você diz, Senhor, eu confio, mesmo sem resposta. O silêncio também é um espelho. Quando você para, o Espírito Santo começa a te mostrar o que está dentro de você. Medos, ansiedades, desejos ocultos, feridas que ainda doem. E é por isso que muitos fogem do silêncio, porque nele Deus revela aquilo que precisa ser curado antes do milagre acontecer. O silêncio não é o tempo em que Deus está parado, é o tempo em que Ele está te preparando. Lembre-se de Elias, no Monte Horebe. Ele esperava que Deus se manifestasse no vento, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor veio em uma voz suave. Assim é com você. Deus raramente grita, porque quem ama fala baixo. Ele quer te ensinar a reconhecer a voz que acalma o coração no meio da tempestade. O milagre começa quando você aprende a diferenciar o barulho do mundo da voz do Espírito. Jesus se recolhia antes de grandes decisões. Ele se calava antes de responder aos fariseus. Ele permanecia em silêncio diante de Pilatos. Isso não era fraqueza, era domínio. Quem aprende a ficar em silêncio domina não apenas o que fala, mas o que sente. E é aí que a fé amadurece. Quando você entende que nem toda resposta precisa vir em palavras, porque o silêncio de Deus também fala. Talvez Deus esteja em silêncio com você agora não porque te abandonou, mas porque quer te ensinar a ouvir de um jeito novo. Ele quer te levar a um nível de fé onde a ausência de sinais não rouba a sua paz. Onde você para de procurar por confirmações e começa a confiar no caráter dele. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento, e é nele que a fé se prova verdadeira. Então, quando você não souber o que fazer, não fale mais alto, fique quieto. Vá para o seu quarto, feche a porta e deixe que o Espírito Santo fale no íntimo. No silêncio, o coração se acalma, o medo perde força e a presença de Deus se torna mais real do que qualquer barulho externo. Jesus sabia que o silêncio não é vazio, é cheio de presença. É ali que o impossível começa a ser moldado. Se você aprender a ficar em silêncio quando tudo dentro de você gritar por respostas, verá Deus agir em áreas que você nunca conseguiu alcançar pela força das palavras. Porque o silêncio é o idioma dos milagres. E quem aprende a ouvi-lo, aprende a andar no ritmo do céu. Hábito da gratidão. Antes da resposta. A maioria das pessoas agradece depois que o milagre acontece. Mas Jesus nos ensinou algo muito mais profundo.
A gratidão é o portal que abre o caminho antes mesmo da resposta chegar. Quando ele multiplicou os pães, não pediu, agradeceu. Quando chamou Lázaro para fora do túmulo, não questionou, agradeceu. A gratidão era o sinal da sua confiança inabalável no Pai. Era como se dissesse: eu sei que o céu já decidiu, mesmo que a terra ainda não tenha visto. A fé se manifesta na forma como você reage antes da mudança acontecer. Quem é grato antes, prova que acredita. A gratidão é a linguagem de quem confia no invisível. É a declaração silenciosa de que Deus já está agindo, mesmo quando nada parece diferente. Quando você agradece antes, você se posiciona espiritualmente no lugar certo, o lugar da fé que antecipa. Muitos bloqueiam o milagre porque vivem reclamando do tempo, das pessoas e das circunstâncias. Mas o coração que reclama não pode ser o mesmo que recebe. A gratidão muda o ambiente espiritual. Onde há gratidão, há presença. Onde há presença, há poder. E onde há poder, há milagre. O inimigo sabe disso, por isso tenta te prender na queixa, na comparação e no desânimo. Ele sabe que uma mente grata é inabalável, porque ela não depende do que vê para acreditar. Jesus vivia em estado de gratidão constante. Ele não agradecia apenas por aquilo que tinha, mas por aquilo que ainda viria. A gratidão o mantinha em sintonia com o propósito. Enquanto muitos pediam sinais, ele já celebrava o que o Pai estava prestes a fazer. Esse é o segredo dos que andam com Deus. Eles não esperam o milagre para louvar, louvam até o milagre acontecer. Talvez o que está faltando na sua vida não seja mais oração, mas mais gratidão. Enquanto você ora pedindo, Deus ouve o seu coração. Mas quando você ora agradecendo, o céu se move. Porque a gratidão mostra maturidade espiritual. Mostra que você entendeu que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias ainda não são. Quando você acorda e diz: obrigado, Senhor, por mais um dia, o céu escuta. Quando você olha para algo pequeno e agradece, Deus vê que pode te confiar algo maior. Quando você agradece por aquilo que ainda não chegou, você está profetizando o futuro pela fé. A gratidão é a semente do milagre. Se hoje parece que Deus está em silêncio, agradeça mesmo assim. Se a resposta ainda não veio, agradeça. Se tudo parece contrário, agradeça, porque a gratidão não muda apenas a atmosfera, muda você. E quando você muda, o milagre encontra espaço para acontecer. Jesus nos ensinou que a gratidão antes da resposta não é um gesto simbólico, é um ato de guerra espiritual. Ela quebra cadeias de dúvida, enfraquece a ansiedade e atrai o mover divino. O coração que agradece está sempre pronto para receber. Então, antes de pedir de novo, respire e diga: obrigado, Senhor, porque eu sei que o teu tempo é perfeito. Eu sei que o teu agir é real, mesmo quando eu não vejo. Quando você vive assim, o milagre deixa de ser uma esperança distante e se torna uma certeza que caminha na sua direção. Hábito da ação, fé, não é esperar sentado. Há pessoas que oram, jejuam, declaram, mas continuam paradas. Esperam um milagre como quem espera um trem na estação, acreditando que basta pedir para que algo aconteça. Mas a fé verdadeira não é passiva. Ela se move. Jesus nunca disse: fique aí e espere. Ele sempre disse: levanta-te e anda. Vai e lava-te. Estende a tua mão. Cada milagre na Bíblia foi acompanhado de um ato de fé. Porque o poder de Deus flui quando o homem decide agir. A fé que apenas fala é emoção. A fé que se move é convicção. Quando Jesus ordenava algo, ele estava ativando a parte humana do processo. O poder vinha de Deus, mas a decisão de se mover era da pessoa. O cego teve que caminhar até o tanque. O paralítico teve que se levantar. Pedro teve que dar o primeiro passo fora do barco. A ação
É o elo entre a promessa e o milagre. É quando você mostra ao céu que crê o suficiente para sair do lugar. Muitos pedem por mudança, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Oram por direção, mas ignoram os sinais que Deus já colocou à frente. Pedem portas abertas, mas não se levantam para bater. É como se esperassem que o milagre invadisse a vida deles, sem perceber que Deus, muitas vezes, está apenas esperando um movimento, um passo, uma atitude, um gesto de fé. A fé que Jesus ensinou é ativa, viva, corajosa. Ela não espera o cenário perfeito para começar. Ela começa e o cenário muda. O maior erro de quem quer viver milagres é achar que precisa se sentir pronto. Ninguém se sente pronto para andar sobre as águas. Você apenas dá o primeiro passo. É no movimento que o medo perde força e o sobrenatural começa a operar. Deus honra quem age mesmo sem garantias. Porque a fé não busca segurança, busca direção. Se Ele mandou, vá. Se Ele falou, confie. Se Ele prometeu, haja como quem já recebeu. O apóstolo Tiago foi direto. A fé sem obras é morta. Não porque Deus exige esforço, mas porque Ele responde à atitude. Fé é o movimento da alma em direção ao invisível. Talvez o seu milagre esteja parado porque você está esperando sentir coragem. Mas coragem não vem antes do passo. Ela nasce depois dele. Quando você se move, o medo se cala, a dúvida enfraquece e o impossível começa a ceder. A fé ativa o poder de Deus porque mostra que você não depende mais das circunstâncias, mas da promessa. Jesus nos ensinou que o reino de Deus pertence aos que ousam obedecer. Ele não disse, fique e veja o que acontece, mas vem e segue-me. Cada passo que você dá em obediência abre espaço para o milagre fluir. A fé sem ação é uma semente guardada. A fé em movimento é uma colheita em andamento. Então pare de esperar o momento certo. O momento certo é o momento em que você decide agir. Se Deus colocou algo no seu coração, comece, mesmo que pareça pequeno. O céu se move quando você se move. O milagre que você tanto pede pode estar esperando apenas o seu passo de fé. A ação é a prova de que você crê. E quando a fé se torna atitude, o impossível perde o direito de permanecer. Hábito da pureza de intenção. O coração que move o céu. Nem todo pedido sincero é puro. Às vezes, o coração quer o certo, mas pelos motivos errados. E Deus, que sonda os corações, não responde à aparência, responde à intenção. Jesus nos ensinou isso quando disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus não é apenas enxergar o invisível, é perceber o agir dele nas pequenas coisas. É sentir a presença dele mesmo quando não há sinais externos. O coração puro é o terreno onde o milagre floresce sem resistência. A pureza de intenção é uma das chaves mais poderosas e esquecidas da vida espiritual. Porque muitos oram buscando o milagre, mas poucos oram buscando o propósito do milagre. Querem a cura, mas não a transformação. Querem a porta aberta, mas não a responsabilidade de atravessá-la. Querem o sucesso, mas não o caráter que o sustenta. Deus não nega bênçãos. Ele protege pessoas de recebê-las antes de estarem prontas. Jesus nunca fez nada para provar quem ele era. Quando o tentaram no deserto, pedindo que transformasse pedras em pão, ele não cedeu. Quando zombaram dele na cruz, dizendo que descesse e provasse seu poder, ele permaneceu em silêncio. Porque seu coração não buscava a aprovação, buscava a obediência. O verdadeiro poder espiritual nasce quando você não precisa mostrar nada a ninguém, apenas agradar a Deus. Um coração puro não é um coração perfeito, é um coração alinhado. É aquele que pergunta, Senhor, por que eu quero isso? Antes de dizer, Senhor, me dá isso.
A pureza de intenção é quando você deseja o milagre não para exaltar a si mesmo, mas para glorificar o Pai. É quando o seu pedido não nasce do ego, mas do propósito. E é isso que move o céu. Deus não olha para o tamanho do pedido, mas para a fonte dele. Ele sabe quando você está buscando uma bênção para curar uma ferida emocional e não para cumprir um propósito espiritual. Ele sabe quando o seu coração quer o milagre para ser visto e não para servir. E é por isso que muitos esperam, mas poucos recebem, porque o céu responde à verdade, não à performance. Purificar as intenções é como limpar o espelho da alma. Você começa a enxergar com clareza o que realmente importa. Às vezes, Deus retarda o milagre porque quer te ensinar a desejar o que é eterno antes do que é imediato. Ele quer te ensinar a pedir menos pelo resultado e mais pela comunhão. Porque quem busca a presença, naturalmente atrai o poder. Jesus viveu com uma intenção pura em tudo o que fez: amar, servir e obedecer. Ele não buscava glória, ele refletia o Pai. E é isso que o torna o maior exemplo de pureza espiritual. O milagre segue a pureza, porque onde há verdade, há luz, e onde há luz, Deus habita. Então, antes de pedir novamente, pergunte-se: o que eu quero é para mim ou para Ele? Essa simples pergunta é capaz de alinhar o coração e abrir portas que antes estavam trancadas. O céu se move por propósitos, não por pressa. Quando a sua motivação se torna agradar a Deus e não impressionar pessoas, o milagre deixa de ser apenas uma resposta e passa a ser uma consequência. E nesse momento, você entende que a pureza não é fraqueza, é poder. Porque o coração puro é o único que tem liberdade total diante do trono de Deus. Hábito da perseverança, a fé que não desiste. A diferença entre quem vive o milagre e quem apenas ouve falar dele quase sempre está em uma palavra: perseverança. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu presença constante. E é essa presença que sustenta quem não desiste. A mulher com fluxo de sangue lutou durante 12 anos, gastou tudo o que tinha, ouviu muitos "não tem mais jeito". Mas um dia ela decidiu não aceitar o fim. Ela empurrou a multidão e tocou em Jesus. E naquele toque, sua fé encontrou o poder de Deus. A perseverança é a fé que continua mesmo quando não vê nada mudar. É a confiança que diz: eu ainda creio, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus valorizava a fé persistente. Ele contou a parábola da viúva que importunava o juiz até ser atendida e disse: se até um juiz injusto responde à insistência, quanto mais o Pai Celestial responderá aos seus filhos que clamam de dia e de noite. O céu se move diante de quem não desiste. Muitos param na metade do caminho, começam orando com força, cheios de expectativa, mas quando a resposta demora, o cansaço vence. E é nesse ponto que o inimigo mais trabalha, não para te destruir, mas para te desanimar. Porque o diabo sabe que não precisa te fazer desistir de Deus, basta te convencer a parar de insistir. Mas Jesus nos ensinou que o milagre não está no pedido feito uma vez, está na fé que continua, mesmo quando o silêncio parece eterno. Deus não ignora o seu clamor. Ele está moldando você através da espera. O tempo entre o pedido e o milagre é o tempo em que a fé se torna maturidade. Cada oração que parece não respondida está fortalecendo suas raízes. E quando a bênção vier, ela não será frágil, será firme, porque foi construída na perseverança. Jesus perseverou até o fim. Ele suportou traição, rejeição, dor, cruz. Ele poderia ter desistido, mas escolheu continuar porque sabia que a vitória não estava em evitar o sofrimento, mas em cumprir o propósito. Quando você entende isso, o peso da espera muda.
você para de ver o tempo como atraso e começa a enxergar como treinamento. A perseverança é o fogo que purifica a fé. Quando tudo parece parado, é ela que mantém o coração aceso. Quando a oração se torna cansativa, é ela que lembra: Deus ainda está ouvindo. Quando a mente diz acabou, é ela que sussurra: só termina quando Deus disser. Há orações que exigem persistência, porque o céu está testando não a força da sua voz, mas a firmeza da sua confiança. A mulher Ciro-fenícia implorou pela filha, e mesmo depois de Jesus parecer ignorá-la, ela insistiu. E ele disse: grande é a tua fé. A insistência espiritual é o selo da fé verdadeira. Se hoje parece que você está lutando há tempo demais, não pare. Talvez o seu milagre esteja a um passo da sua próxima oração. Perseverar não é teimosia, é fidelidade. É dizer a Deus: mesmo sem entender, eu não vou soltar a tua mão. E é esse tipo de fé que o céu honra. A fé que não desiste transforma a espera em adoração. Ela faz da dor um altar e do tempo um aliado. Cada ainda não de Deus prepara o terreno para um agora é a hora. Continue crendo, continue orando, continue se movendo, porque o milagre que parece distante pode estar sendo moldado neste exato momento. O céu responde à fé que permanece. E quando tudo se cumpre, você percebe que não foi o milagre que te manteve de pé. Foi a perseverança, hábito da misericórdia. Quando você acelera o milagre do outro, o coração de Jesus se movia por compaixão. Antes de qualquer milagre, o que o impulsionava não era o poder, era o amor. A Bíblia diz várias vezes: e movido de íntima compaixão, Jesus curou. Isso revela um princípio profundo. O milagre flui através de quem se importa. A misericórdia é a ponte entre o céu e a terra, e quem a pratica se torna canal do sobrenatural. Muitos esperam o toque de Deus, mas esquecem que Deus também toca através das mãos humanas. A misericórdia é o ato de dizer: Senhor, usa-me para curar alguém, mesmo que eu ainda esteja esperando a minha cura. Esse é o maior nível de fé, quando você escolhe ser bênção antes de ser abençoado. Jesus não esperava as condições perfeitas para ajudar. Ele simplesmente ajudava. E o milagre acontecia. A misericórdia acelera o milagre, porque desloca o foco do eu para o outro. Enquanto você vive olhando apenas para as suas dores, seu coração se fecha. Mas quando você decide olhar para as dores dos outros, o seu espírito se abre. É nesse espaço que Deus entra. Ele não abençoa apenas quem pede, mas quem compartilha. Quando você se torna resposta para alguém, o céu se apressa em responder você. Quantas vezes Jesus parou para ajudar no meio do caminho? Ele estava indo ressuscitar a filha de Jairo, e mesmo assim parou para curar a mulher com fluxo de sangue. Aos olhos humanos, aquilo era atraso. Aos olhos do céu, era oportunidade. A compaixão nunca atrasa o milagre. Ela o potencializa. Quando você ajuda o outro, você planta uma semente no terreno espiritual, e toda semente de misericórdia volta multiplicada. A fé que se move pela compaixão é a mais poderosa de todas, porque é a que mais se parece com a de Cristo. Quando o seu coração se parte pelo sofrimento alheio, você passa a sentir o que Deus sente. E é impossível sentir como Deus e permanecer o mesmo. A misericórdia te molda, te transforma, te eleva. Ela faz você sair da posição de pedinte e entrar na posição de instrumento. Há pessoas que oram há anos pedindo um milagre, mas o céu está esperando que elas se tornem o milagre de alguém. Quando você faz isso, algo se quebra no invisível. A bênção que você libera no outro volta como colheita sobre você. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele estava revelando uma lei espiritual. Tudo o que você entrega em amor,
O céu devolve com poder. A misericórdia também cura por dentro. Quando você estende a mão, a solidão perde força. Quando você perdoa, a dor perde o controle. Quando você serve, a esperança renasce. A compaixão é a cura disfarçada de ação. É o remédio que Deus usa para restaurar tanto quem dá quanto quem recebe. Talvez o seu milagre esteja preso porque você está olhando apenas para o que falta. Experimente mudar o foco. Ore por alguém que está em necessidade. Ajude alguém que não pode te retribuir. Doe tempo, escuta, palavras, presença. Quando você faz isso, o céu reconhece o seu gesto como um reflexo do próprio Cristo. E onde Cristo é refletido, o milagre acontece. A misericórdia é o coração de Deus batendo dentro do homem. Quando você se move em compaixão, você caminha no mesmo ritmo de Jesus. E nesse ritmo, o sobrenatural se manifesta. O milagre que você espera pode estar escondido no milagre que você entrega. Hábito da confissão. Libertar o que bloqueia o sobrenatural. Existem milagres que não estão atrasados, estão bloqueados. E muitas vezes, o bloqueio não está nas circunstâncias, mas dentro de nós. A confissão é a chave que remove esse obstáculo invisível. Jesus sempre valorizou a verdade do coração. Quando se encontrava com alguém, não buscava perfeição, buscava sinceridade. Ele sabia que o poder de Deus não flui através de máscaras, mas através da transparência. O Espírito Santo não habita onde há aparência, mas onde há verdade. A confissão não é fraqueza, é libertação. É o momento em que você para de esconder as feridas e permite que Deus toque nelas. É quando você diz: Senhor, aqui está o que eu não consigo mudar sozinho. E nesse instante, o céu se move. Enquanto você tenta parecer forte, o poder de Deus fica à porta. Mas quando você se abre, o milagre entra. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A confissão é o primeiro passo para viver essa liberdade. Muitos não entendem porque oram e não veem resultado. É porque estão orando com o coração cheio de culpas, ressentimentos, segredos e medos. Deus não quer perfeição, Ele quer espaço, e a confissão cria esse espaço. Quando você se esvazia, Ele preenche. Quando você expõe o que estava escondido, Ele cura o que estava ferido. A confissão também é um ato de humildade, e a humildade atrai a graça. Tiago escreveu: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Veja, há cura na confissão. Há poder na vulnerabilidade. O inimigo quer te manter calado, porque sabe que enquanto você guarda, ele tem domínio. Mas no instante em que você fala com sinceridade diante de Deus, a prisão se rompe. Jesus perdoou a mulher adúltera porque ela não tentou se justificar. Ela apenas ficou ali, exposta, quebrada, verdadeira. E é nesse estado que a graça encontra espaço para agir. O mesmo acontece com você. Enquanto tentar esconder o que te dói, o fardo permanece. Mas quando você confessa, o peso cai, a alma respira e a presença de Deus volta a fluir com força. Confessar é alinhar-se novamente à verdade de Deus. É admitir que você precisa dele. É entregar o orgulho, a culpa, o medo e permitir que o Espírito Santo faça a limpeza que só ele pode fazer. A confissão não muda o passado, mas liberta o futuro. Ela quebra ciclos, cura traumas, desfaz maldições e reabre caminhos espirituais. Talvez o seu milagre esteja retido porque há algo que precisa ser confessado, uma mágoa, um pecado não resolvido, uma dor que você finge que não sente. Deus não quer te envergonhar, quer te restaurar. Ele não expõe para humilhar, expõe para curar. A confissão é o momento em que você e Deus voltam a falar a mesma língua, a da verdade. Quando você se cala, a culpa faz morada. Quando você fala, a graça entra. A confissão é o grito silencioso que o céu ouve alto.
É o momento em que o coração se despede do peso e volta a bater em liberdade. Então, hoje, se há algo que ainda te prende, fale com Deus. Fale com o coração. Diga o que precisa ser dito. O perdão está disponível, a cura está à porta e o milagre está esperando pelo som da sua verdade. Deus não pode abençoar a versão que você finge ser, mas Ele derrama poder sobre quem tem coragem de ser real. Hábito da palavra. Declarar o que Deus já disse. A palavra de Deus não é apenas um texto, é uma arma viva, afiada e espiritual. Jesus demonstrou isso quando foi tentado no deserto. O inimigo tentou manipulá-lo com mentiras sutis e ele respondeu com autoridade. Está escrito: nenhuma emoção, nenhum desespero, nenhum argumento humano, apenas a verdade eterna. E foi essa verdade que o inimigo não conseguiu suportar. A palavra é o alicerce da fé e o combustível do milagre. Quem declara o que Deus já disse, ativa o poder do céu sobre a terra. Muitos oram pedindo o que Deus já prometeu. Oram pedindo força, quando a palavra já afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Pedem proteção, quando está escrito: 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. A diferença entre quem vive o milagre e quem apenas espera está na forma como lida com a palavra. Quem a conhece tem autoridade. Quem a declara vê resultados. A palavra é viva porque carrega o DNA do próprio Deus. Quando você fala o que ele disse, é como se o próprio Cristo estivesse falando através de você. É por isso que o inimigo teme um cristão que conhece as Escrituras. Ele pode até resistir à oração de quem duvida, mas não pode permanecer diante da palavra de quem crê. A palavra é luz, e onde há luz, as trevas perdem o direito de ficar. Jesus não apenas conhecia as Escrituras, ele era a própria encarnação da palavra. Tudo o que fazia estava alinhado com o que o Pai já havia declarado. E é assim que o poder flui, quando a sua voz se alinha à voz de Deus. Quando a sua boca fala o que o céu já decretou, o impossível começa a se dobrar diante da verdade eterna. Mas declarar a palavra não é repetir versículos mecanicamente. É falar com fé, com entendimento, com convicção. É olhar para a circunstância e dizer: mesmo que tudo grite o contrário, eu escolho acreditar no que está escrito. É transformar o versículo em escudo, o texto em espada e a fé em ação. A palavra é a ferramenta que muda a atmosfera. Quando você a declara, ela confronta os pensamentos negativos, substitui as mentiras e restaura a mente. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação acontece quando a mente se alimenta da palavra. Quem se enche dela não é dominado pelo medo, nem pela dúvida, nem pela confusão. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja fé, mas fundamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quanto mais você ouve e fala o que Deus já disse, mais forte sua fé se torna. E a fé forte atrai o milagre, porque o céu reconhece a voz da verdade. Quando o inimigo disser que é o fim, declare: está escrito, para Deus nada é impossível. Quando a ansiedade tentar te dominar, declare: está escrito, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração. Quando o medo quiser te paralisar, declare: está escrito, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A palavra é o que sustenta o crente em tempos de guerra. Ela é o pão no deserto, a lâmpada na escuridão, o consolo na dor. Quem vive pela palavra, vive firmado na rocha. O milagre acontece quando o que sai da sua boca está alinhado com o que Deus já falou. Então hoje, não repita o que o medo diz. Repita o que o céu diz. Use a palavra como escudo e espada, porque a verdade de Deus não muda. E quando você se alinha a ela, tudo o que é mentira cai por terra. O poder não está nas circunstâncias, está naquilo que você declara.
E quando a sua voz ecoa o que o céu já decretou, o milagre não é questão de se, mas de quando. Hábito da expectativa correta. Esperar, como quem já recebeu. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé, porque esperar exige confiança, e confiança exige entrega. Mas o problema de muitos não está em esperar, está em como esperam. Há quem espere com ansiedade, olhando o relógio e duvidando a cada minuto. E há quem espere com fé, de coração tranquilo, sabendo que o tempo de Deus é parte do milagre, não um atraso. Jesus nunca viveu em pressa. Ele andava no ritmo perfeito da vontade do Pai. Quando disseram que Lázaro estava morto, ele não correu. Ele declarou: "Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus." Ele sabia que o céu não se apressa, porque o céu nunca se atrasa. A expectativa correta é o equilíbrio entre fé e paciência. É a postura de quem acredita tanto que já começa a agradecer antes de ver. É a serenidade de quem ora e, em vez de ficar conferindo sinais, decide descansar no caráter de Deus. Porque quem conhece o coração do Pai não precisa se desesperar pelo tempo da promessa. A fé que amadureceu entende que Deus não está demorando, Ele está lapidando. Jesus esperava com propósito. Quando todos achavam que Ele estava inativo, Ele estava preparando algo maior. O tempo de espera nunca é tempo perdido, é tempo de transformação. Enquanto você espera o milagre, Deus trabalha em áreas que você nem percebe. Ele está alinhando pessoas, situações, oportunidades e, o mais importante, o seu coração. A espera revela quem realmente confia. Qualquer um pode crer por um dia, mas poucos permanecem crendo quando a resposta demora. A expectativa correta é quando a sua fé se mantém estável, mesmo sem sinais visíveis. É quando o coração diz: "Eu não sei quando, mas sei que vai acontecer." Essa certeza silenciosa é o tipo de fé que o céu reconhece. Muitos anulam o milagre porque esperam com dúvida. Oram pedindo, mas logo depois reclamam. Isso é como plantar e arrancar a semente todo dia para ver se cresceu. A fé não examina o solo, ela confia na colheita. Quando você planta a promessa em oração, o seu papel é regar com gratidão, não com ansiedade. A ansiedade é ruído, a fé é silêncio que confia. Deus não responde à pressa, Ele responde à preparação. E a espera é o processo que te transforma na pessoa capaz de sustentar o que está vindo. A promessa não é apenas o destino, é também a escola. Cada dia de espera é uma aula sobre paciência, obediência e discernimento. Quem aprende isso nunca mais se desespera quando o relógio parece parado. A expectativa correta é o reflexo da maturidade espiritual. É saber que o não de hoje pode ser o melhor de amanhã. É confiar que Deus sabe o tempo exato em que algo deixará de ser bênção e passará a ser fardo. Ele nunca erra o momento. Quando você confia nisso, o coração descansa, a mente silencia e a paz toma o lugar da dúvida. Jesus vivia nesse estado de confiança plena. Ele sabia que o Pai sempre ouvia. Essa mesma certeza está disponível para você. Pare de perguntar quando e comece a dizer: "Eu sei que virá." Essa mudança simples muda tudo. Muda sua energia, sua fé e o ambiente ao seu redor. Quem espera com expectativa correta não vive angustiado, vive em adoração. Porque sabe que o tempo de Deus é o tempo certo e que cada segundo de espera está aproximando o cumprimento da promessa. Então, se o milagre ainda não chegou, não perca a fé. Apenas mude a forma de esperar. Espere como quem já recebeu, fale como quem já possui, ore como quem já venceu. Porque no momento em que a sua expectativa se alinhar ao propósito de Deus, o céu moverá o que for preciso para fazer acontecer. O milagre não acontece quando você cansa de esperar, mas quando aprende a esperar do jeito certo. Hábito da obediência pequena.
onde Deus testa os grandes milagres. Deus não revela grandes propósitos a quem ignora pequenas instruções. Antes de entregar algo grandioso, ele observa como você reage ao que parece insignificante. Jesus demonstrou isso o tempo todo. Quando curava, muitas vezes pedia algo simples. Vai, mostra-te ao sacerdote. Lava-te no tanque de Siloé. Levanta-te e anda. Para os olhos humanos, eram gestos banais, mas espiritualmente eram testes de obediência. Porque o milagre não começa na grande revelação, começa na pequena resposta. A obediência é o sinal de fé mais puro que existe. É fácil acreditar quando entendemos o motivo, mas a verdadeira fé obedece mesmo sem explicação. Deus trabalha por princípios, e um deles é este: quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. A fidelidade nas pequenas coisas é o filtro do céu. É a maneira de Deus distinguir quem busca apenas resultados de quem busca relacionamento. O que muitos chamam de espera de Deus é, na verdade, uma pausa divina esperando por obediência humana. Há instruções que você já recebeu. Mudar um hábito, perdoar alguém, retomar a oração, ajustar sua rotina espiritual. E enquanto essas ordens são ignoradas, o fluxo do milagre permanece retido. Não porque Deus te puniu, mas porque Ele nunca vai construir algo eterno sobre uma base incompleta. A obediência pequena é o treinamento do milagre grande. É o ensaio da fé antes da cena principal. Quando Pedro lançou as redes de novo, mesmo tendo passado a noite inteira sem pescar nada, ele obedeceu por uma única razão: porque tu mandaste. Essa simples frase moveu o sobrenatural. E o resultado foi tão abundante que as redes quase se romperam. A lógica humana questiona, a fé responde, e é essa resposta imediata, humilde e silenciosa que o céu recompensa. Cada vez que você diz sim para uma direção divina, mesmo sem entender, o mundo espiritual se reorganiza ao seu favor. Deus não precisa da sua explicação, Ele precisa da sua disposição. Muitos esperam grandes sinais, mas ignoram pequenos toques. Deus fala em detalhes. Às vezes é um incômodo no coração, uma lembrança de algo que precisa ser resolvido, uma oportunidade de servir sem reconhecimento. É ali, nas pequenas coisas, que Ele mede a grandeza do seu coração. Obediência é mais poderosa que sacrifício, porque o sacrifício tenta impressionar, mas a obediência revela intimidade. Lembre-se, o primeiro milagre de Jesus aconteceu porque alguém simplesmente obedeceu. Em Caná, Maria disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." E quando eles encheram as talhas com água, o impossível aconteceu. A água virou vinho. O poder não estava na água, estava na obediência. Se você quer ver o extraordinário, precisa aprender a ser fiel no ordinário. Deus testa a consistência antes da grande entrega. Ele observa se você é constante quando ninguém está olhando, se é generoso quando ninguém agradece, se é obediente quando não entende o motivo. É nesses momentos que o caráter espiritual é moldado. A obediência pequena não tem glamour, mas tem poder. Ela é o segredo de quem anda com Deus e vive milagres sem precisar correr atrás deles. O céu confia grandes coisas a quem é confiável nas pequenas. Então pergunte a si mesmo: qual foi a última instrução que Deus me deu e que ainda não cumpri? Pode ser algo simples, mas é justamente ali que o próximo milagre está escondido. A obediência é a ponte entre a promessa e o cumprimento. E quando você atravessa essa ponte, o céu se move com força, porque a cada passo de obediência, Deus sussurra: "Agora posso confiar mais em você." O hábito da intimidade com o Pai, o maior acelerador de todos. O maior segredo de Jesus nunca foi o poder, mas a conexão.
Antes de qualquer milagre, havia sempre um momento de silêncio, de oração, de comunhão com o Pai. Ele não fazia nada por impulso, fazia por direção. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Essa era a base de toda a sua força espiritual. A intimidade era o combustível da sua missão. E é por isso que o milagre se manifestava com tanta naturalidade. Jesus não buscava o poder, ele vivia na presença. A intimidade é o que transforma fé em relacionamento. É o ponto onde você para de buscar respostas e começa a buscar a voz. Muitos querem o toque de Deus, mas poucos querem a convivência com Ele. Querem o milagre, mas não querem o altar. A verdade é simples, o milagre é consequência da intimidade. Quanto mais perto você está da presença, mais fácil é perceber o mover de Deus em cada detalhe da vida. Jesus não orava para ser ouvido, ele orava para permanecer. Enquanto o mundo busca resultados, ele buscava comunhão. É por isso que, mesmo diante das tempestades, ele dormia, porque quem está íntimo do Pai não teme o processo. O coração que conhece a presença não se abala com o tempo da promessa. A intimidade não se constrói em um dia, ela nasce da constância. Jesus se retirava regularmente para orar. Não era apenas quando precisava de algo, mas porque amava estar ali. Ele falava com o Pai na madrugada, no deserto, nos momentos de alegria e nas horas de dor. Ele vivia em diálogo constante. E esse diálogo era o segredo de sua autoridade. Há pessoas que querem viver o sobrenatural, mas vivem distantes da presença. Querem ouvir Deus, mas não param para ficar com Ele. A intimidade exige tempo, entrega e verdade. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de comunhão. Deus não quer rituais, quer relacionamento. E quando essa conexão se torna real, a vida muda completamente. A intimidade acelera o milagre porque alinha a sua vontade com a de Deus. A oração deixa de ser Senhor, faz o que eu quero e se torna Senhor, faz em mim o que for necessário. E é nesse ponto que tudo flui. Porque quando o seu coração bate no mesmo ritmo do coração de Deus, o impossível se torna natural. Você para de pedir de um jeito humano e começa a desejar de um jeito divino. Muitos correm atrás de bênçãos, mas os íntimos caminham com o abençoador, e isso muda tudo. Porque quem caminha com Ele não busca apenas o que vem de suas mãos, busca o que vem do seu coração. A presença se torna o maior tesouro e o milagre apenas uma consequência inevitável. Quando você se aproxima de Deus de verdade, algo muda na atmosfera. O medo perde força, a mente se acalma, o propósito se clareia. Você começa a sentir quando Ele fala, a perceber quando Ele move, a entender quando Ele silencia. A intimidade cria sintonia, e nessa sintonia, o tempo deixa de ser inimigo. O que parecia distante começa a se aproximar. O maior acelerador do milagre é a proximidade com o Pai. Porque quando você vive perto dele, o céu se torna sua rotina. A oração vira respiração, a fé vira descanso e a presença, o seu lar. Então, se há um hábito que resume todos os outros, é este: volte para o secreto. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Ouça, espere, sinta, porque o verdadeiro poder não está em mover multidões, está em ser movido por Deus. E quando essa intimidade for restaurada, você perceberá algo que Jesus sempre soube. O milagre não é o ponto final, é o reflexo de quem vive em comunhão constante com o Pai. A oração que abre o caminho, Pai. Neste momento, nós nos colocamos diante de Ti, não apenas para pedir, mas para nos alinhar à Tua vontade. Queremos mais do que um milagre. Queremos um coração moldado pela fé, pela obediência e pela intimidade contigo. Porque entendemos que o verdadeiro milagre não acontece fora, mas dentro. É quando a alma se rende, o orgulho se cala e o teu espírito assume o controle.
Senhor, desperta em nós cada um dos hábitos que o teu Filho nos ensinou. Ensina-nos a viver com submissão, para que a nossa vontade não dispute com a tua. Ensina-nos o silêncio que escuta, a gratidão que antecipa, a fé que se move, a pureza que te agrada, a perseverança que não desiste, a misericórdia que abençoa, a confissão que liberta, a palavra que declara, a expectativa que descansa, a obediência que confia e a intimidade que transforma. Tira de nós o peso da dúvida, a pressa da ansiedade e o medo da espera. Dá-nos olhos espirituais para enxergar que o teu tempo é perfeito e que cada dia de preparação é um passo a mais em direção ao milagre. Se até hoje estivemos orando por algo que ainda não chegou, que o teu Espírito nos ensine a parar de reclamar e começar a agradecer. Que aprendamos a agir com fé, a servir com amor e a esperar com esperança. Senhor, purifica nossas intenções. Que os nossos pedidos não nasçam da vaidade, mas do propósito. Que cada desejo seja filtrado pelo teu coração. E quando as lutas vierem, que o nosso espírito se mantenha firme, lembrando que o silêncio de Deus nunca é ausência, é treinamento para algo maior. Pai, nós te pedimos, muda o que for preciso em nós antes de mudar ao nosso redor. Faz-nos entender que o milagre não é recompensa, é resultado de uma vida guiada pela tua presença. E quando o teu agir se manifestar, que o nosso testemunho glorifique o teu nome. A partir de hoje, que cada pessoa que ouviu esta mensagem saia daqui diferente, não apenas inspirada, mas transformada. Que o Espírito Santo desperte a fé adormecida, renove a esperança e reacenda a chama da confiança em ti. Nós declaramos que o tempo de esperar em desespero acabou. Agora é tempo de caminhar em fé, de viver em paz, de agir em obediência, de orar com propósito, porque sabemos que quem caminha contigo não depende de sorte, depende de direção. E se houver alguém ouvindo estas palavras com o coração cansado, que sinta agora o teu toque, que a tua presença o envolva, que o teu amor cure o que o tempo não curou, que o teu poder se manifeste não como um espetáculo, mas como um abraço invisível que restaura e fortalece. Senhor, nós te agradecemos antecipadamente, porque sabemos que enquanto oramos, o céu já está se movendo. Que cada promessa ainda não cumprida encontre o tempo perfeito. Que cada oração seja respondida na medida exata do teu amor. E que cada pessoa aqui aprenda de uma vez por todas que o milagre mais rápido é aquele que acontece no coração que confia. Em nome de Jesus, amém. Agora, comente, eu creio no meu milagre, e compartilhe esta mensagem com alguém que também está esperando uma resposta do céu, porque às vezes o seu ato de fé é o instrumento que Deus usa para acelerar o milagre de outro coração.